Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês propriamente sobre um tema bastante relevante e crucial para as nossas vidas, que é a graça de Deus. E eu quero meditar com vocês nesta noite sobre o tema a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. E para isto eu quero usar como fundamento uma história bíblica que está aqui escrita no livro de Ruth, que Deus conta a história de uma família que vivia na terra de Belém. E a palavra de Deus diz que esta família decidiram ir para Moabe em detrimento da fome que estava assolando Belém de Judá. E eles foram para Moabe e viveram em Moabe 10 anos. E a palavra de Deus traz aqui, denota aqui, que esta família era composta de 4 pessoas. O esposo Elimeleque, a esposa Noemi e os 2 filhos, Marlon e Quilion. E eles foram para Moabe. E a palavra de Deus diz que quando chega em Moabe, eles passaram a viver ali, naquela terra, que era a terra do inimigo do povo de Deus, inimigo de Deus, adorava o povo pagão. E a palavra de Deus diz que o esposo de Noemi, esse Elimeleque, morreu. E os filhos de Noemi um casou com Ofra e o outro casou com Ruth. E passaram a viver na terra de Moabe. E a palavra de Deus diz que logo mais, não passou muito tempo, os 2 filhos de Noemi acabou morrendo. E Noemi decidiu, após a morte dos seus filhos, voltar para a sua terra, pois ficou sabendo que Deus havia visitado o seu povo e abençoado com fartura. E ela decidiu voltar para a sua terra. E a palavra de Deus traz aqui a narrativa em que as suas 2 noras queriam ir. Porém, ela parou, refletiu e disse para suas 2 noras ficar na sua terra, com o seu povo, com o Deus do seu povo, pois ela não tinha nada para oferecer, pois ainda que ela casasse naquela noite, naquele dia, e tivesse filho no dia seguinte, estas mulheres não iam esperar, porque os meninos crescerem para poder casar com ela. Porém, a Bíblia diz que Ofra, se despedindo de Noemi, voltou para o seu povo, para o Deus do seu povo, para a cultura pagã que ela estava acostumada. Porém, a palavra de Deus diz que Ruth, ela bateu de frente com Noemi, dizendo para Noemi que não ia deixar Noemi, que ela iria com Noemi. Se não, vejamos o que ela disse. Mas Ruth respondeu: não insista comigo, para que te abandone e deixe de seguir ti, pois aonde quer que fores, irei também, e aonde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Amém? Então, a continuidade do texto denota que Ruth e Noemi voltaram para Belém de Judá. E a palavra de Deus diz que quando elas chegaram em Belém, as pessoas que conheciam Noemi começaram a comentar ali a Noemi. Noemi diz: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso amargurou a minha alma. E quando elas chegaram em Belém, se estabeleceram, essa Ruth pediu para Noemi para que deixasse que ela fosse a algum campo catar as espigas de trigo que ficava na eira, e assim Noemi permitiu que Ruth fosse. E por coincidência, a palavra de Deus aqui registra que havia que Ruth foi catar espiga, catar os trigos que ficava lá, chamado de borré aqui na nossa linguagem, era exatamente a via de Boaz. E quando Boaz chega e vê ali Ruth, ele pergunta para os seus servos, e os seus servos explicam para ele que era a nora de Noemi, aquela moça, e que ela havia pedido para eles
para que eles permitissem que ela catasse ali as borreias das espigas de milhos que caíram ali no campo de Boaz, na roça de Boaz, vamos dizer assim. E a palavra de Deus diz que os servos de Boaz explica como ela foi fiel a Noemi, e a palavra de Deus diz que Boaz, ele se compadece desta nora de Noemi. E a palavra de Deus diz: então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem te afaste daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos meus moços para que não te incomode. Quando estiver sede, vai até o potes e bebe do que os moços estiverem tirando. Amém? Então aqui Boaz, quando vê Ruth, soube da história de Ruth, o quão fiel ela tinha sido com a sua sogra, ele agiu complacentemente, ele foi plácido, misericordioso para com Ruth. E a palavra de Deus diz que no momento em que houve o descanso, houve aqui a refeição, a palavra de Deus diz que Boaz foi complacente para com Ruth. Se não, vejamos, que o Senhor recompense o que fizeste, que receba a grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela diz que eu continuo encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molhe o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grão tostado. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E quando ela se levantou para colher espiga, Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que recolha até entre os feixes, e não a impeçais, tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ela recolha e não as impeçais. Amém? Então, meus amados irmãos, Deus usa Boaz para abençoar Ruth, porque a palavra de Deus aqui diz que Boaz abençoou a Ruth com essas palavras que eu acabei de ler. E no momento da refeição, a palavra de Deus diz que Boaz, que não tinha compromisso algum com Ruth, nem responsabilidade alguma de alimentar a Ruth, ele chama ela, se aproxima e deu alimento a ela, grão tostado, que ela comeu e que se fartou, e que o restante ela guardou para levar para sua sogra Noemi. E a palavra de Deus diz que quando ela se levanta da refeição, a palavra de Deus aqui traz a narrativa, nesse texto que eu acabei de ler, que Boaz dá ordem aos ceifeiros para que eles, além de deixar ela colher as espigas lá na sua eira, a palavra de Deus diz que ele também dá ordem aos seus ceifeiros que deixasse cair para que ela pudesse colher a mais daquilo que sobrava lá, que eu chamei no início de Borré. E a palavra de Deus diz que Boaz agiu plácido e complacentemente misericordioso ele foi com Ruth. E da mesma forma que Deus derrama graça sobre nós. Assim como Boaz agiu com graça com Ruth, Deus ele age com graça, com misericórdia para conosco. Porque quando nós observamos aqui a narrativa da vida de Ruth, que ela abandonou o seu povo, abandonou o seu Deus, que era um Deus estrangeiro, para servir ao Deus verdadeiro, Deus de Noemi. E quando ela chega na terra de Noemi, ela encontra a graça, porque Deus derrama a graça sobre a vida dela, mediante a vida de Boaz. E da mesma forma, Deus ele age complacentemente para conosco. Da mesma forma que ele agiu com graça para com esta Ruth, que renuncia toda a sua vida para servir a este Deus verdadeiro. E
Partindo desse pressuposto, da mesma forma que Deus derramou graça na vida desta mulher, mediante a vida de Boaz, esta mulher que renuncia os seus deuses, a sua terra, a cultura da sua terra para servir o Deus de Noemi, Deus derrama graça sobre aqueles que se volta para ele de todo o coração, que se arrepende dos seus pecados, que abandona o sistema deste mundo e que reconhece a soberania, a supremacia do Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário como sacrifício vicário em remissão dos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. Então, da mesma forma que Deus derramou graça sobre a vida de Ruth, mediante a vida de Boaz, da mesma forma Deus derrama graça sobre nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e renunciamos à nossa vida de iniquidade e de pecaminosidade. Deus, ele se compadece e ele derrama graça sobre nós, porque aqui o texto diz que quando ela se levantou para colher espiga, Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que recolha até entre os feixes, e não a impeçais, tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ela recolha e não a impeçais. Então Boaz agiu com graça com Ruth. E da mesma forma, meus amados irmãos, Deus, ele se compadece daqueles que se arrependem dos seus pecados, renuncia a sua vida de pecaminosidade para servir a Deus. Então Deus, ele derrama graça, assim como Boaz derramou graça sobre a vida de Ruth. Então Deus, ele também derrama graça sobre a vida do pecador que se arrepende. Porque Deus, ele é gracioso, ele é complacente, misericordioso, e ele tem prazer na vida daqueles que de fato reconhecem os seus pecados e voltam o seu coração para buscar o Deus verdadeiro, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Senhor da glória. Amém? Então Boaz derramou graça sobre Ruth, e da mesma forma Deus derrama graça sobre o pecador que se arrepende, porque onde o pecado se exaltou, a graça de Deus superabundou. E quando nós, de fato, entendemos que nós somos pecadores e que carecemos da graça de Deus, o Senhor Deus derrama graça sobre nós. Porque onde o pecado se exaltou, a graça de Deus superabundou. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus traz aqui uma narrativa sobre um pecador, um exemplo de pecador, na sua conceitualização. Quando nós observamos aqui Lucas 15, a história do filho pródigo, a palavra de Deus traz uma narrativa em que havia uma família, e o texto registra um pai e dois filhos. E a palavra de Deus diz que o filho mais novo chegou para o seu pai e pediu a parte da sua herança, porque ele queria ir para o mundo, ele queria sair da casa do seu pai. E a palavra de Deus diz que seu pai, com aquele pedido do seu filho, ele foi e vendeu parte da sua propriedade para atender a um pedido do seu filho mais novo. E deixa eu falar algo do contexto histórico. No contexto histórico judaico, um filho pedir ao pai a herança antes da morte do pai era estar desejando a morte do pai. Mas quando o pai recebe esse pedido do seu filho, a palavra de Deus diz que, sem hesitar, ele vai e atende o pedido do filho. E a palavra de Deus diz que o filho, logo ao receber a parte da herança que cabia a ele ajunta suas coisas e saiu para um país distante. E quando chega nesse país distante, ele gastou o seu dinheiro com prostituição, com prostituta. E quando o seu dinheiro acabou, ele foi servir a um homem rico e no pasto de porcos. E quando as comidas dos porcos era servida, ele desejava comer a comida dos porcos e nem isto ele tinha para comer. E a palavra de Deus diz que ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida?
e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar e irei até o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai viu e encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, qual o princípio central desta história que traz aqui a narrativa em Lucas? É demonstrar, mediante a vida deste pai que perdoou seu filho, o perdão de Deus na vida do pecador, que se arrepende e se volta para Deus. E quando ele se volta para Deus, Deus derrama misericórdia sobre a vida do pecador. Assim como este pai derramou graça, derramou perdão sobre a vida do seu filho, porque dentro do contexto histórico, o que este filho fez? Ele estava numa posição de excomungado do seu pai. Então, ele não era para ser mais recebido, porque ele amaldiçoou seu pai, desejou a morte do seu pai. Porém, o texto que eu acabei de ler traz aqui a narrativa que quando ele voltou, o pai se alegrou, correu na sua direção e o abraçou. Quando ele pediu perdão ao seu pai, a palavra que saiu da boca do seu pai foi: mas o pai disse aos seus servos: trazeis depressa a melhor roupa, vestiu-o de linho fino, e põe-lhe no dedo um anel e sandália nos pés. Trazeis também o melhor bezerro e matai, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E da mesma forma, Deus, quando um pecador se arrepende, o Senhor troca nossas roupas. E a roupa, no contexto da vontade de Deus, da palavra de Deus, fala de santidade. A roupa limpa, a troca de roupa fala da santidade de Deus na vida do homem. E sandálias nos pés fala do evangelho, do homem alinhado com a palavra, com a vontade de Deus. E o anel, no contexto histórico, o anel era de quem usava o anel eram os filhos, denotando que era pertencente à família, que fazia parte da família. Então, Deus, quando um pecador se arrepende, Deus tira as vestes sujas do pecado, que é a vida velha, e reveste o pecador das vestes novas, que fala de santidade, da condição do homem diante de Deus. E o anel no dedo fala de pertencer à família de Deus. E a palavra de Deus aqui traz que este pai, quando seu filho pede perdão, ele agiu com graça, mandando trocar as vestes do filho, botando a nova sandália nos pés e anel no dedo. E da mesma forma, quando um pecador se arrepende e se achega a Deus pedindo perdão, que pecou contra os céus e contra Deus, ele derrama graça sobre a vida deste pecador. E este homem aqui é uma figura de como Deus age para com o pecador. Que quando este pecador se arrepende, o Senhor, ele derrama graça sobre eles, porque este filho que havia perdido a sua herança, ele se equivocou em si mesmo e saiu para o mundo. Mas quando ele foi para o mundo e viu que o mundo que ele tanto desejava ir, usufruir dos prazeres da carne, ele viu que aquilo não podia suprir o lugar do Pai, o lar do Pai, da casa do Pai. Ele caiu em si. E da mesma forma tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, são felizes, faz parte da família de Deus e tem vontade de ir para o mundo. E aí vai para o mundo, experimenta as coisas do mundo, mas chega lá no mundo, vê que aquilo que o mundo ofereceu para ele, não podia dar para ele plenitude de alegria, plenitude que somente em Deus nós encontramos. Aí você pode estar pensando: e eu fiz isto, se você fez isto, ainda há esperança. Você pode se arrepender agora e voltar para o Senhor, porque o Senhor tem graça para você. O Senhor derramará graça sobre você, assim como este pai derramou graça na vida do seu filho, que havia desejado a sua morte, saído para o mundo, gastado
parte da herança do seu pai, dos bens do seu pai, e ele voltou e o pai derramou graça, ainda deu uma festa. E da mesma forma, quando nós nos arrependemos e voltamos para o Senhor derrama graça. E assim como houve festa, alegria, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Este pai agiu com graça, com benevolência, a semelhança deste homem. Deus também derrama graça e age com benevolência na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados. Porque este filho que havia perdido tudo, ele caiu em si, ele voltou para a casa do seu pai, e o pai derramou graça, mandando trocar suas vestes, mandando lhe dar sandálias novas e anel no dedo. Então, você que se afastou do Senhor, volte, porque Deus tem vestes novas para você. Deus tem anel de filho, de pertencer à família de Cristo. Deus tem sandálias novas para os seus pés, uma caminhada nova. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E o Senhor não te condenará. Pelo contrário, o Senhor derramará graça sobre você. Assim como este pai que mandou trocar a roupa desse filho. Mandou trocar roupa, colocou anel no dedo e sandálias nos pés dele. E da mesma forma, Deus, ele age com placidez, complacentemente para conosco, nos perdoando quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Porque 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando nós nos arrependemos, Deus, ele derrama graça. Quando o arrependimento é verdadeiro, o Senhor derrama graça sobre o pecador. Porque Deus tem mais prazer no arrependimento do que em derramar juízo sobre as pessoas. Então, se você se afastou, ou se você nunca teve uma aliança com Deus, mas se você tem desejo, você tem um desejo latente, ardente no seu coração, de fazer uma aliança com este Deus santo, este Deus verdadeiro, então venha, porque Yeshua te chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então vinde, porque Yeshua te chama a beber da fonte da água da vida, e no teu interior fluirá rios de água viva, porque o Senhor tem salvação, o Senhor tem vida e vida em plenitude para dar a você. Amém. Então, se você se afastou, volte, porque Deus está te convidando a voltar. Assim como este filho voltou à casa do pai, volte, porque Deus tem graça para derramar sobre você. E você que não tem uma aliança com Deus, venha, porque Yeshua te chama. Ele quer salvar a tua vida, ele quer te perdoar, ele quer te fazer filho do Pai e te dar do seu espírito, pelo qual você irá clamar: Abba, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus tem prazer no arrependimento. Quando o pecador se arrepende, ele derrama graça sobre ele. E quando de fato há arrependimento verdadeiro, Deus derrama graça, porque Deus é complacente, ele é misericordioso. Isaías 43:15 está escrito: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro mais dos teus pecados. Ele perdoará os teus pecados, ele perdoará e não se lembrará mais. E esta expressão, não se lembrar, isto não implica dizer que Deus tem amnésia. Isso indica o perdão de Deus, de não estar mais jogando na cara os pecados que outra hora nós havíamos cometido. Pelo contrário, o Senhor, ele perdoa e lança no mar do esquecimento, e já não se lembra mais dos nossos pecados. Porque onde o pecado se exaltou, a graça de Deus superabundou. A graça de Deus ficou mais evidente ainda, porque o verdadeiro arrependimento diante de Deus é aquele que nós confessa e abandona. E a Bíblia diz
que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia, porque Deus, ele derrama graça sobre o pecador que se arrepende. Então, meu amado e minha amada, se esta palavra está falando com você, se está ministrando o seu coração, Deus está te convidando, vinde a mim, e eu te perdoarei e derramarei graça sobre ti e tirarei de uma condição de condenação para uma condição de absolvição eterna. Porque a palavra de Deus diz em Colossenses 1:3 que quando nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor Jesus, ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, onde recebemos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então, Deus derrama graça, Deus é complacente, ele derrama graça na vida daqueles que de fato se arrependem. Então, quando nós nos arrependemos e aceitamos a graça de Deus, a justiça de Deus, ele derrama graça sobre nós. E eu tenho esse convite para você, meu amado e minha amada. Se você tem vivido uma vida alienada de Deus, de pecado, se arrependa dos seus pecados, confesse o seu pecado e Deus derramará misericórdia sobre a sua vida, porque ele já pagou pelos seus pecados na cruz do Calvário, e agora o que ele espera de mim e de você, que nós tomamos posse daquilo que ele fez na cruz do Calvário, mediante a morte do seu filho, que morreu na cruz do Calvário para pagar, para nos redimir dos nossos pecados. Então, se arrependa e tome posse da justiça de Deus, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:21, que daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, se você está entendendo que você precisa se arrepender dos seus pecados, e se você está entendendo esta palavra, que Deus tem graça para a sua vida, se arrependa do seu pecado e Deus derramará graça sobre você e tirará você da condenação, tirará você de um estado de rebelião, de um estado de condenação eterna e colocará você em um estado de absolvição eterna, de vida eterna, porque Jesus disse que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que enviou a ele tem a vida eterna. O verbo ali está no presente, tem a vida eterna. Então, se você está entendendo esta palavra, receba esta palavra, porque Deus tem perdão, Deus tem graças para derramar sobre você. E você sairá desse status quo de condenação para o status quo de absolvição eterna, de perdão que está em Cristo, porque a palavra de Deus na primeira carta de João, que quem tem o Filho tem a vida. Então, se você quer ter a vida eterna, você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar a graça de Deus que está no seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Então, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer na graça de Deus, porque se nós crermos na graça de Deus, nós seremos salvos, porque está escrito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras previamente preparada por Deus para que andássemos nela. Então, pela graça de Deus é que nós somos salvos, é mediante esta graça que nós recebemos o perdão dos pecados, para que nós saiamos de um estado de inimizade com Deus, para viver no estado de plenitude em Deus, porque o Evangelho de Deus possui a bênção da plenitude, e Deus quer que você viva nesta bênção da plenitude, porque nesta palavra aqui, é claro esse texto de Efésios ao nos dizer que nós não somos salvos por obra. Você não precisa fazer boas obras para ter a salvação, porque se você fizer boas obras pensando que assim, fazendo assim, você pode ser salvo, minha querida e meu querido, você está enganado. Você não pode fazer, por meio das suas boas obras, atingir o nível de justiça, o padrão de justiça que Deus exige na sua palavra. Mas você, para ter a salvação unicamente,
é crer na graça, crer no Filho de Deus e você será salvo. Porque como eu li nesse texto, que nós somos salvos pela graça mediante a fé no Filho de Deus. Porque esta graça de Deus está em seu Filho, é emanada no seu Filho. E esta palavra que eu li, ela revela como nós podemos receber esta graça, ser salvo por esta graça. Porque, embora nós não somos salvos por obras, nós somos salvos para as boas obras. Então, perceba a diferença. Você não é salvo por obras. Você foi salvo para praticar boas obras. Porque o texto de Efésios fala isso no versículo 10. Efésios 2:10 diz que nós fomos criados em Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparada por Deus, para que andássemos nela. Não somos salvos por obras, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, se você está entendendo e você entendeu, você foi conscientizado por esta palavra da sua condição de rebelião, de inimizade contra Deus, aceite o convite de salvação de Cristo, que está te chamando para você vir a Ele. Você que está cansado, amargurado, você que tem vivido uma vida de pecaminosidade, venha ao Senhor, porque Ele tem perdão, Ele tem graça, Ele tem salvação para derramar sobre a sua vida e tirar você desse estado de condenação para o estado de vida eterna. Amém? E não obstante a isto, nós precisamos aceitar o convite de Deus, porque nós, saindo desse estado de condenação para o estado de absolvição eterna, nós começaremos a ser lapidado, aprimorado, capacitado por esta graça de Deus, para viver uma vida diária de koinonia com Deus, uma vida de aliança com Deus mediante ao sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, porque o preço já foi pago. Quando Jesus subiu à cruz, ele deu o brado de vitória, Tetelestai, está pago, está pago. Então está pago, você não precisa fazer nada para ser salvo, o que você precisa é se arrepender e aceitar a graça de Deus na sua vida e crer no Evangelho de Cristo, e você será salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta graça venha sobre você e você seja salvo. E esta graça de Deus, como eu disse, é Jesus. 1 Coríntios 1, a palavra de Deus diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justificação, santificação e redenção. Então Cristo é a graça de Deus encarnada, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós pleno de graça e de verdade. Então Cristo é a graça de Deus, e todas as vezes que um pecador se arrepende e confessa o Senhor Jesus, a justiça de Cristo vem sobre a pessoa, vem sobre o pecador, e agora aquele homem que era inimigo de Deus, agora ele passa a ser filho de Deus. Ele sai de um lugar de rebelião para um lugar de koinonia, de comunhão com Deus. Ele sai de um estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual em Deus. Então, se você entendeu esta palavra, se você deseja receber esta graça na sua vida, eu quero orar por você, porque assim como esse Boaz derramou graça sobre a vida de Ruth, Deus está derramando graça sobre a vida de pecadores que se arrependem dos seus pecados, e Ele quer derramar graça sobre você. Assim como Deus, mediante a vida de Boaz, restaurou a vida daquela mulher que era de povo estrangeiro, de um povo que era inimigo do povo de Deus, tornando esta mulher, Ruth, para fazer parte da linhagem de Davi, cujo o rei que Deus fez a promessa que o Messias viria da sua linhagem. Assim Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus, mediante o sangue de Cristo, o Senhor quer escrever uma nova história para a sua vida, dar um novo curso à sua vida, mas isso só é possível se você abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo entre na sua vida e transforme a sua vida de glória em glória, sendo você transformado na mesma imagem que vem
do Senhor. Amém? Eu quero orar por você agora, você que se afastou da presença do Senhor e você que não tem ainda uma aliança com o Senhor e que deseja ter aliança com Deus. Então, primeiro eu quero orar por você que se afastou. Senhor, louvado seja o teu nome. Ó Pai, eu oro pela vida deste irmão que se afastou da tua casa, da tua presença, a semelhança do filho pródigo. Ó Pai, agora ele está voltando para ti, agora ele está se arrependendo, agora ele está confessando os seus pecados e reconhecendo que a escolha que ele fez foi errada. E agora ele está voltando para a casa do Pai. Pai, perdoa os seus pecados, ó Pai, e coloca, Senhor, roupas novas nele. Ó Deus, sandálias novas e um anel de filho no dedo. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, em nome de Jesus, amém. E agora eu oro por esta pessoa, Pai, que não tem aliança contigo, mas que agora está confessando, ó Pai, ó Deus, os pecados dela, que, ó Pai, perdoa os pecados dela agora, Pai, que são muitos, mas a tua palavra diz que onde o pecado se exaltou, a graça de Deus superabundou. Então derrama graça sobre esta vida que está confessando os seus pecados agora, ó Pai, perdoa ela, escreve o nome dela no livro da vida, aleluia, para o louvor da tua glória, aleluia, em Cristo Jesus, amém, glória a Deus. Meu amado e minha amada, se você orou e você recebeu a graça de Deus, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se considere alguém que é salvo, se considere um crente salvo. Agora procura a igreja para congregar. A igreja não é perfeita, mas a igreja é o lugar da comunhão dos santos e é o lugar assim de pecadores que reconhece a sua miserável condição e da sua necessidade de estar na casa de Deus para ser tratado, santificado pelo sangue do Filho de Deus. Então, procura a igreja e se considere agora parte da família de Deus. Se você orou desta maneira, se você se arrependeu de fato e se você creu de fato, porque a palavra de Deus diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou, tu serás salvo. Então, se você fez assim, se considere salvo, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um joinha e compartilhe para outros, para que eles sejam impactados pelo poder do Evangelho e que eles possam receber a graça de Deus e a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Amém? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Amém.